Vereador Lucas. Rosângela, boa noite. Boa noite. Um prazer estar recebendo você aqui. Ainda não tivemos oportunidade de conversar desde o início do governo. Na oportunidade que estive na Secretaria de Educação, por motivos pessoais, até que veio ocorrer o óbito, você não estava presente, me solidarizo com o que você passou. E eu venho aqui agora fazer alguns questionamentos a você, não buscando palanque político, não buscando defender certas situações, mas sim tentar de uma forma técnica estudar melhor o que pode ser feito para o município, pois é uma situação que estamos passando aqui, como você disse, como todos sabemos, é algo novo para todo mundo, mas os problemas a maioria dos problemas nós já tivemos tempo suficiente para estudar e adaptar eles à nossa nova situação. Rosângela, você vem aqui como secretária de Educação, você diretamente responde por toda a pasta de educação referente ao Poder Executivo. Você deixou claro aqui que a sua opinião particular é contra a volta às aulas. Qual que é a opinião que você traz aqui enquanto secretária, enquanto responsável da gestão, sobre a volta às aulas? O que pensa o prefeito, o que pensa o vice-prefeito, o que a gestão tem planejado para isso? Ô Lucas, eu quero até deixar claro aqui que quando eu estou colocando o que eu penso, eu estou respondendo pela rede municipal, pela realidade que eu conheço. Eu não estou respondendo pelas outras escolas. E tanto é que eu fiz questão de frisar que o nosso maior número de alunos são crianças de educação infantil, onde a gente teria dificuldade de estar fazendo com que a criança mantenha o distanciamento, dificuldade de fazer com que ela use a máscara o tempo todo. Então, assim, a minha resposta, ela é, assim, pessoal e enquanto secretária também. Eu digo pessoal porque eu sou funcionária efetiva, eu sou professora de educação infantil e eu estou secretária. Então, assim, conhecedora da realidade da educação infantil, eu me posiciono dessa forma, tanto como secretária como profissional, que eu sou professora da creche. Mas, assim, se a gente for analisar, e isso eu não decido sozinha, tá, ô Lucas? Tem uma comissão na educação, representada por pedagogos e por professores, onde é colocado todas as questões discutidas. Os porquê, os protocolos de segurança, né? Assim, equipar a escola não é o problema é realmente quem a gente atende, né? Tanto é que os equipamentos que a gente vai comprar, álcool gel, as máscaras, tudo já veio recurso que será comprado via Secretaria de Saúde. Mas a nossa preocupação é realmente a nossa criança, como que ela vai, né, como a gente vai conseguir segurar essa criança sem o brinquedo, e como que ela vai respeitar aquele espaçozinho que ela vai ter que ficar, né? Mas isso não é impossível. Isso é uma coisa que a gente está discutindo, que é uma coisa que vai depender de um treino, né? Porque a criança vai saber que ela tem que higienizar a mão, que ela não pode pegar a máscara do coleguinha, que não pode trocar. Então, isso é um grande desafio. Então, eu falo isso enquanto a educação infantil, que é a que mais necessita, que é o nosso grupo vulnerável. Mas, assim, não falo pelas outras escolas, não, tá, Lucas? Porque as outras escolas já têm menos alunos mesmo. Então, assim, não é o nosso caso de ter pouco espaço, pouca estrutura física. Tá, mas qual que é a resposta do prefeito? Hoje, você representando ele é favorável ou ele é contra o retorno das aulas? Olha só, o Silas, quando ele faz o decreto, ele faz mediante o parecer que é emitido de duas comissões. A comissão do Covid, né, que tem todos os representantes da sociedade, e mais a comissão da educação. Então, agora nós vamos para a parte final de fazer essa análise para ele poder fazer o decreto. Entendi. Suponhamos que ele faça o decreto de que volte a aula parcialmente, que não seja
que seja tempo integral, mas com um número reduzido de aluno. Jamais vai poder retornar a aula com a sala cheia. Isso aí, impossível. Vai começar dentro daqueles protocolos que a gente seguiu de distanciamento e de higienização. Agora, no decreto, ele pode fazer esse decreto de retorno e nós podemos projetar de começar a nossa em agosto ou início de setembro, dessa mesma forma. Número reduzido de aluno, respeitando o distanciamento de 1,5 metro, respeitando todos os protocolos de segurança e de higienização que tem que ter dentro da escola. Certo. Rosângela, quantos estudantes, no geral, nós temos no município de Carangola hoje? Você sabe me dizer? Uns 1.600, Lu. 1.600 no total. Quantos desses são da rede pública? Ah, não, você está falando? No geral, o número total no geral, de alunos. Não sei, não. Não sabe? 1.600 da rede que eu pública. falei é municipal. Rede pública municipal. Tá. Rosângela. Que era 1.900 e agora a gente está fazendo o censo e está vendo que esse número está reduzido. Tá. A semana piloto, nenhuma escola municipal fez parte. Não. Ok. Secretária, até que ponto o plano piloto é efetivo para o embasamento da volta às aulas? Eu questiono isso devido ao fato de que as escolas particulares, durante a semana de teste, ela funcionou com aproximadamente 4 turmas. Dessas 4 turmas, metade dos alunos se fizeram presente. Portanto, o número de alunos, de professores, serviçais foram mínimos. Então, questiono, há uma diferença do que foi a semana piloto para o que será a realidade. Então, até que ponto a semana piloto serve para embasar a volta, o retorno das aulas de forma normal? Por que decidiu-se que teria um plano piloto, Lucas? Porque a gente teve, experiências, não nossa, mas de outros municípios, de grandes centros, né, também, que toda a escola que abriu, daí uma semana ela teve que fechar. Teve uma que contaminou 15 professores, outra um determinado número de alunos. Então, com base nas experiências das escolas que já haviam começado e tiveram que fechar as portas, e a gente pensou, não vamos começar para poder ter que fechar. Começa uma semana e depois tem que fechar. Então, a ideia desse plano piloto foi isso, de fazer mesmo uma experiência para saber como que seria. Se a partir daí, igual nas escolas que tiveram, né, que foram só as particulares, a gente teve um caso de uma criança que teve Covid, que ela afastou e também as outras não tiveram problema. Mas dentro dos protocolos de retorno já tem quais as atitudes tomar caso isso aconteça. Então, assim, foi mesmo uma experiência para saber como que seria nas escolas, né? E isso demandou, Você acha que ele foi eficaz? Sim. Entendi. Ele sendo eficaz com apenas um caso de contaminação, você não acha que, então, que o retorno a volta às aulas deveria acontecer? Ô, Lucas, eu vou te ser sincero. Quem sou eu para achar? A secretária de Educação. Não, eu não posso achar, sabe por quê? Eu não estou lidando com aprendizado, eu estou lidando com saúde, eu estou lidando com ser humano. Então, quando você joga essa pergunta para mim, e no início eu falei aqui que se tivesse que retornar às aulas, se vocês tivessem que votar sobre essa decisão de se volta ou não. É uma situação, Lucas, que realmente nem nós que montamos essa comissão, porque isso não pode ser uma decisão da secretária, uma decisão do prefeito sozinho. Nós dependemos das pessoas da área da saúde, nós dependemos de como está o município, qual é a porcentagem de contaminação que está acontecendo, quantos casos contaminados tem, quantas vagas tem no hospital. Então, assim, se a gente vê que o município o hospital está cheio e que o índice de contaminação está alto, eu acho que, assim, eu penso que não é momento de começar a aula.
Então, eu não posso decidir, eu não tenho autonomia de dizer as aulas voltarão amanhã, assim, sem ter o parecer da comissão e do comitê. Entendi. Rosângela, eu acompanhei mais pelas redes sociais como foi o protocolo utilizado pelas escolas particulares. Acompanhei um pouco mais do Regina Passes, porque eu tenho 2 afiliados que estudam lá. Eu pude ver que a estrutura, aparentemente, era algo bastante seguro para o dia a dia das crianças, para o dia a dia dos alunos ali em questão. Você já me disse que hoje o município não tem essa estrutura pronta. Quanto tempo você planeja ter uma estrutura igual ou semelhante à que foi aplicada ali na escola Regina Passes? Ô Lucas, igual com relação a espaço físico, nós não teremos nunca. Não, semelhante das questões de... Eu tenho que seguir um protocolo que é da escola pública e da escola particular. O protocolo é o mesmo. Se eu não seguir o protocolo que é inerente a todas as escolas, eu não posso começar a aula. E o que eu preciso para isso? Eu preciso de álcool gel, eu preciso de máscara para o professor, eu preciso de ter máscara para oferecer para o meu aluno, eu preciso de ter toalha, papel, eu preciso de ter um profissional que fica lá limpando, passando álcool. Então, assim, com relação a equipamento de segurança, é igual para todos. Não é diferente para ninguém. A diferença é que o aluno da escola particular, o pai compra a máscara, e o meu aluno, eu vou ter que comprar a máscara para ele. Tá, mas a pergunta que eu te fiz é em quanto tempo você planeja que o município tenha condição de ofertar isso para o retorno com segurança? O prazo temporal. Então, quanto à compra do material, já está sendo feita a licitação. Uhum. E quanto assim, ao espaço para delimitar, a gente tem umas que podem começar, que vai ter o espaço para atender, outras não. Então, eu não voltarei com 100% da escola, voltarei com aquela que é ampla. E quanto também os professores, eu falei no início, a questão da vacinação. Na quinta-feira vai começar a vacinar os professores da educação infantil e creche, né, da pré-escola e de creche, me parece que vai ser quinta e sexta, e gradativamente o resto. Então, se esse professor não tomar a segunda dose, eu acredito que ele não queira voltar. Então, eu já tenho um professor que já está vacinado por comorbidade. Então, assim, nós vamos aguardar que todos sejam vacinados. Os professores, eu digo professor, porque é o professor que fica diretamente com o aluno, mas nós temos os outros profissionais, que são os auxiliares de serviço, que também serão vacinados. Ok. Então, eu tenho certeza que a gente tem que começar com bastante segurança, porque para eu colocar uma criança dentro de uma creche, por outras necessidades que não seja dele estar lá assim com segurança, eu não vou colocar de jeito nenhum. Ô, Rosângela, a gente sabe que grande parte dos nossos alunos dependem do transporte escolar. A gente sabe que esse aluno não pode vir a pé, que ele não pode ficar carente desse auxílio do município, como já aconteceu em outras situações. Então, mais uma vez questiono, como vai funcionar a questão da segurança para esse aluno que vai vir no transporte escolar? Já foi estudado alguma medida? Tem algum planejamento para que isso aconteça? Primeiramente, Lucas, para que a aula comece, eu acho que eu esqueci de falar, o pai tem que autorizar. Sim. Então, eu ainda não tenho levantamento das escolas que a gente utiliza o transporte, que a maioria das escolas estaduais, Polivalente, Estadual, Melo Viana, Benedito, eu não tenho esse levantamento ainda de quantos irão retornar. E, por exemplo, se eu tenho lá na Parada General, e se eu transporto 20 alunos, eu vou poder transportar só 10. Eu não vou poder trazer os 20. Aí depende do que a escola vai receber também. Se a escola puder, se eu tenho 20 alunos para ser transportado, mas na escola vai ficar só 10, né, pelo espaço que ele tem, eu vou transportar só os 10.
Então, Rosângela, já deixo também até uma dica. Tenta fazer esse levantamento de quantos alunos estão dispostos a voltar para a sala de aula hoje com a possível relação dos professores vacinados. Tenho mais um questionamento sobre a atual situação que está acontecendo, das aulas à distância, na modalidade EAD. A gente sabe que muitos alunos não têm uma estrutura para isso. A gente sabe que o aluno pobre, que a gente está aqui questionando a questão se ele vai ter comida dentro de casa, fora da escola, que provavelmente ele não tem um notebook, que ele não tem um celular para estar acompanhando isso. Como vocês estão enfrentando essas dificuldades de aprendizado entre os alunos, entre a disparidade, porque a gente sabe que alguns têm acesso, outros não. Mesmo na rede pública, a gente sabe que alguns alunos, algumas famílias têm uma condição melhor. Como está sendo feito isso? Existe um padrão de ensino para todos? Como está funcionando a modalidade de EAD? Como está funcionando os envios de atividade? Isso está sendo por e-mail? Tem um padrão? É pelo WhatsApp? Porque cada professor passa para a gente uma situação. Eu preciso entender qual que é o planejamento da secretaria, qual que é o planejamento do governo para essa situação. Como nós já sabemos que nem todos têm um computador, nem todos têm uma impressora. Sim. Então, a gente fez um atendimento igual para todo mundo. Eles não utilizam de computadores, nem de impressora, para poder fazer as atividades. A gente monta os kits de atividades, já é agendado o dia, ele busca na escola, e fica, agora a gente está distribuindo um por mês, já faz atividade mensal. Quando ele vai buscar a atividade, aquele bloco de atividade, ele leva o outro que ele já fez. E assim vai fazendo, enquanto fica um mês fazendo, no mês seguinte ele vai buscar o próximo, ele leva o que ele já fez, o qual é avaliado. E a gente sabe que todo mundo hoje tem celular e tem WhatsApp. Não. Então, o que na escola tem? Maioria, não todos. Aí o que acontece? As meninas têm um grupo de WhatsApp onde elas conversam com os alunos. Ela tem um grupo dela, da professora e do aluno, onde elas comunicam por aquele grupo. A instrução do professor para o aluno é via WhatsApp. Além porque ele recebe um material, seria como um ensino autônomo. Ele mesmo pega, lê, aprende, responde e é avaliado. Porque o que acontece? A atividade ela vai orientada, não vai nada solto, não. Não, sim. E tem uma sequência do que é que está fazendo. Mas ele não tem uma orientação oral. Não, oral não tem. A videoaula, não. Nada disso. Não tem, porque... Tá. Aí, quem tem o WhatsApp, a professora comunica pelo WhatsApp. Quem não tem, que é raro os que não têm, vai o comunicado escrito. E a gente não pode usar da mídia para fazer a videoaula, porque nem todos vai ter internet ali naquele momento. Um dia o celular não vai ter internet, tem uns que não pega a internet quando está no lugar que tem Wi-Fi. Então, isso não faz parte do aprendizado nosso ser online. Rosângela, a gente sabe que tem acontecido bastante evasão escolar, principalmente dos alunos da zona rural. E, mais uma vez, eu venho questionar como evitar essa evasão escolar, porque a gente sabe que o maior prejudicado disso tudo tem sido o aluno. Eu falo porque eu ainda sou estudante, eu curso o 7º período do curso de Direito aqui em Carangola. A minha modalidade é EAD, eu tenho aula ao vivo todos os dias, e eu sinto essa dificuldade no dia a dia. Tenho vários amigos que também estão ainda no ensino médio, alguns no ensino fundamental, e a gente sabe dessa dificuldade de acesso, de fato, aprender aquilo que está sendo passado, pois está dentro de uma sala de aula, você como professora sabe que é totalmente diferente do que tem sido aplicado. A gente sabe que é uma situação que a educação não pode parar, mas que, de fato, o ensino não está sendo o mesmo e nem perto do que seria o ideal. Então, eu te questiono, como evitar essa evasão escolar nesse momento? Que pergunta difícil, né, Lucas? Quando é presencial, a gente já tem um grande número de evasão. Que quando está todo mundo ali certinho com o professor, a gente já tem, quem é professor aqui sabe, Edmar, Humbertinho,
sabe o quanto a gente luta para não ter evasão na escola, de ir na casa e de buscar. Agora aumentou. Por quê? Porque o aluno não tem a ida na escola. Ele não tem aquele momento presencial na escola. Então, assim, é feito busca ativa todo dia. O menino pegou a atividade, você liga, vai atrás dele e leva, manda o carro levar na casa dele a atividade. A gente tem feito o possível, mas, mesmo assim, a gente ainda está tendo. A gente não consegue solucionar essa questão da evasão, assim. A gente ameniza a situação. Não vou te dizer que a gente vai solucionar, a gente vai amenizar. Ô, Rosângela, a maior parte do meu período escolar, foi no ensino público, e estudei no Polivalente, estudei no Colégio Santa Luzia, estudei na Escola Liliane de Oliveira, e ali eu podia ver bem de perto, com meus próprios olhos, acompanhando ali os amigos, até de sala mesmo, que muitos iam à escola para comer. Muitos ameaçados até de perder o Bolsa Família, então a mãe ali meio que obrigava o aluno de ir para a escola. Então, eu acho que por isso a evasão era menor. Hoje, não tendo essa cobrança, já que não está tendo direito nem o kit de merenda aí, sendo enviado, de fato, evitar essa evasão é muito difícil. Mas, de efetividade, o que já foi feito hoje pela Secretaria para evitar essa evasão? Ir atrás do aluno. De que forma que foi feita essa abordagem? Eu disse assim, se a gente, por exemplo, eu tenho na minha sala 25 alunos, 20 pegaram as atividades. Deu 15 dias, se aqueles restantes não pegou, a gente vai na casa. Entendi. A coordenação da escola, a professora, telefone, liga para o vizinho, liga para a avó, liga para o tio e corre atrás. Ô, Rosângela, a prefeitura, a secretaria, tem uma listagem hoje pronta desses alunos que evadiram da escola no ano de 2020 e no ano de 2021? Você sabe me precisar um número? Quem são esses alunos? Aonde eles estão? Cada instituição tem a sua relação, Lucas, aí eu teria que pegar para você. Tá, você não tem acesso a isso? Não, eu tenho acesso, só eu não pedi ainda, mas está lá. Tá. E a coordenação... Ô, Lucas, por quê? Nós temos... Desculpa, Rosângela, todas as suas assessoras já têm os levantamentos de cada unidade educacional que tem inclusive realizando busca ativa, tá? Desde o início do ano, realizando busca ativa. Mas, Lucas, é assim, cada escola tem um coordenador. E esse coordenador, ele que gerencia essa situação. Uhum. O dia que eu cobrar dele esse dado que eu estiver precisando, ele está lá registrado. É só ele me passar. Aí toda reunião que tem com a diretora pedagógica, com os assessores, ela cobra. Gente, olha a matrícula, observa os alunos, está deixando atividade, tem que correr atrás. Então, assim, a gente tem um assessor que é o intermediário. Rosângela, então, já de antemão, peço que você encaminhe para essa casa uma relação de quem são esses alunos, a quantidade, o perfil social deles, para a gente também tentar estudar alguma estratégia e estar aí auxiliando a secretaria e o município, consequentemente. Rosângela, foi veiculado um possível retorno presencial com remoto, né, o que é chamado ensino híbrido. Como aconteceria isso? Qual seria a estrutura para isso? Já tem algo planejado nesse sentido? A minha fala no início foi justamente essa pergunta aí que você está fazendo. Eu já respondi que o retorno nosso não será antes de agosto, possivelmente nem em agosto, e voltará da seguinte forma: se eu tenho na sala 15 alunos, eu voltarei com a metade da turma ou menos, de acordo com o meu espaço físico. Eu tenho em cada escola um espaço físico diferente. Tá. Rosângela, mas aí é importante salientar o seguinte: a gente sabe que existem alunos que possuem comorbidades, a gente sabe que existem alunos que não optarão, que os pais não irão optar por voltar às aulas, porque esses alunos não foram vacinados. Quem foram vacinados até o momento que eu vejo aqui a preocupação é única e exclusivamente com o professor. Pouco momento eu vi citar aqui a preocupação da vacina para o aluno que também estará ali dentro da sala de aula e que de fato aconteceu o caso, foi que um aluno foi contaminado por Covid e não nenhum professor. Então é importante ressaltar isso também nesse momento.
esse aluno ele vai ter essa opção de ficar em casa caso a família ou ele mesmo entenda por não retornar? Ele ficando em casa, ele vai receber um ensino híbrido com aula online nesse sentido, ou vai manter esse padrão que já está sendo adotado de enviar as atividades mensalmente? Como que isso vai funcionar? Então, nós já distribuímos um questionário para as escolas para que os pais respondam se ele quer que o filho retorne presencial ou não. Aí agora, diante desse levantamento, a gente vai fazer o quantitativo de quantos querem retornar e quantos a gente terá que manter a atividade deles em casa. Ele vai continuar recebendo as atividades da mesma forma que estava antes desse retorno parcial. Tá. Rosângela, os pais que optarem por não enviar os seus alunos para a escola, por não mandar a criança para volta às aulas presenciais, esses pais poderão ser punidos de alguma forma no sentido da lei? Porque a gente sabe que hoje a criança que não vai à escola, o pai é responsabilizado, ele tem que responder judicialmente por isso. Nessa situação de pandemia, eles poderão ou não ser punidos? Essa situação de pandemia é uma situação nova para todos nós. Então, o pai não será punido. O pai tem o direito de escolha se o filho vai para a escola ou não. Já existe a garantia jurídica quanto a isso? A gente só aplica essa punição quando é um período normal. Entendi. Que o pai tem que levar ele para a escola. Okay. Mas de pandemia, e nem seria justo, né? Porque a gente não tem lei que obrigue o pai a levar o filho para a escola. Não existe essa lei que obrigue. Rosângela, supondo, as aulas começaram hoje, e hoje eu entendo que o meu filho ele não deve ir para a escola. Ele pode voltar a partir do mês que vem, por exemplo. Eu entendo que a partir do mês que vem está tranquilo, esse aluno pode voltar para a sala de aula, o meu filho. Ele pode voltar no momento que ele quiser, ou vai ter que ser feita uma adaptação, algum planejamento pela secretaria que vai segurar ele em casa? Como que vai funcionar isso? Olha só, Lucas, de primeiro você vai receber um questionário onde você vai dizer que não, que você não quer. Aí ele vai continuar lá em casa recebendo as atividades. Aí você vai chegar na escola e vai falar com a diretora assim, olha, eu acho que meu filho deve voltar, porque eu estou vendo que não está tendo, que o Covid está acabando, que não está tendo muita contaminação, e eu quero que ele assista a aula presencial. Ele vai adaptar no momento que ele chegar lá. Entendi. Ele não vai ser proibido de ir, porque você quis em outro tempo que não foi o que todo mundo voltou. Rosângela, você me disse que as salas de aula muitas das vezes não conseguirão comportar essa nova disposição ali das carteiras, da quantidade de alunos dentro da sala, até pela questão do espaçamento. Então, me esclarece uma coisa. Nas escolas públicas, qual vai ser o critério ali de prioridade no atendimento, caso haja uma maioria que queira voltar às aulas? Uma escola, um exemplo, um polivalente da vida, que tem 1000 alunos. Como que vai funcionar para espaçar e colocar 500 ali dentro? Como que vai ser essa disposição? Qual o planejamento para isso? Olha, eu vou responder, não estou respondendo pelo polivalente, mas eu vou responder como só seria... título de exemplo. Como seria esse exemplo de muita criança. Sim. De muitos alunos. O que vai acontecer? Eles terão um cronograma de presença. Essa semana foi a turma X. Na semana que vem vai uma quantidade dessa mesma turma que ficou em casa e vai fazendo esse revezamento. Hora na escola, hora em casa. Hora na escola, hora em casa. Até que atenda todos. Entendi. Nesse cronograma. Será o ensino híbrido, que seria esse presencial e um pouco em casa. Entendi. Rosângela, as escolas públicas, elas terão, os profissionais terão a estrutura para receber esses alunos, caso a maioria decida por voltar? Eu vou responder pela minha escola, que tem poucos, tá, Lucas? A gente não vai atender todo mundo de uma vez. Vai ser feita uma escala de atendimento.
E os profissionais, sim, serão treinados para isso. Entendi. Como que ele vai receber o aluno, como que ele vai receber o pai. Não vai poder ter aglomeração na hora de entregar, na hora de pegar. Então, assim, você tem que fazer, organizar, porque essa parte também de contato faz parte dos protocolos de segurança. Rosângela, agora sobre os professores do grupo de risco. Eles vão poder dar aula poder voltar a dar aula presencialmente, mesmo que vacinados? Como que vai funcionar? Você já pensou em alguma estratégia? Esses professores que não puderem retomar ali as aulas presenciais, estar dentro da sala de aula, de qual forma que eles vão poder contribuir para esse retorno? Já pensou em realocar eles, talvez, para uma secretaria? Algo nesse sentido? Já existe algum estudo dessa forma? A gente fez um questionário também para o professor. Esse que tem... O professor que ele tem comorbidade, ele já foi vacinado. Eu acredito que já tem a segunda dose, né? Uhum. Então, ele vai decidir se ele vai voltar ou não, se ele vai se sentir seguro de voltar ou não. E caso ele não volte, ele vai ficar em casa fazendo algum trabalho remoto. Entendi. Porque se ele não pode ir presente na escola, eu não posso colocar ele em outro lugar também. Tá. Rosângela, já existiu alguma conversa sua, enquanto secretário de Educação, com o secretário de Saúde, para saber o prazo previsto para o término da vacinação dos professores, de todos os profissionais da educação? Qual que é a previsão para isso? Já existiu alguma conversa, algum diálogo nesse sentido entre os próprios secretários da base do governo? Assim que chegou essa remessa de vacina, ele me comunicou que seria a vez dos profissionais da educação e a quantidade que seria que foi disponibilizada para o município, porque não é o município que requer a quantidade, ela vem de lá para cá, né? Não sei se é de Manhumirim. Então, assim, nós não temos, não é a gente que fala, eu quero 400 doses, eu quero 200. Vem, à medida que vem, a Secretaria de Saúde faz a escala de vacinação. Então, assim, na idade normal da população, vacinaram até 60 anos, né? Uhum. E agora vai vacinar os professores na idade de 59 a 55. E à medida que for chegando mais doses, porque não depende do secretário, ele recebe, aí vai chamando os outros grupos para vacinar. Então, assim, eu não tenho essa previsão e acredito que ele não possa precisar também quando terminaria, não.